Lembrando, não se preocupe, eu quero que vocês aprendam. Hoje nós vamos ter decomposição de vetores aí um montão para todos os lados nessa primeira parte, mas não se assuste com a ideia de seno, cosseno e tangente. Fique ligados a isso aí, beleza? Então vamos lá, galerinha, vamos começar aí. Situação problema. Por que operar fratura no fêmur, né? Por que se opera a fratura no fêmur? A ideia, eu não vou ler esse texto imenso, não, mas a ideia é o seguinte: antigamente, o que se acontecia? A pessoa, ela totalmente engessada dessa forma aí, ó. A pessoa era engessada, se ela tinha aí uma fratura em um fêmur, ela era engessada desta forma, né? Só que o grande problema de ser engessado dessa forma é que essa pessoa passava muito tempo, tá? Muito tempo numa cama. Para o quê? Quanto a uma fratura, se for exposta, pior ainda, né? Mas se é uma fratura, eu alinho esse osso e ao alinhar esse osso, eu coloco esse osso estático, paradão. Então é por isso que está aí a parte da física. Eu vou alinhar esse osso e colocar de forma estática. Uma forma estática de acontecer isso era engessar, imobilizar toda a situação, né? Era de imobilizar toda a situação. Imagina se você quebrasse os dois fêmurs. E aí, esse tratamento aí antigo, ele causava alguns problemas. Primeiro, imagina uma pessoa tomar banho numa situação dessa, hein? Como que seria para uma pessoa tomar banho numa situação dessa? Horrível, né? Lógico que uma fratura, para ela voltar ao lugar, ter a calcificação legal, ela demora alguns meses aí, imagina. Seria uma situação muito ruim. E outro problema, que o texto fala muito bem nisso, é a ideia de ficar o tempo todo parado. O nosso corpo, principalmente a circulação do corpo, necessita do movimento. Nós vamos chegar nisso lá na frente. As nossas panturrilhas, né? O coração bombeia o sangue para todo o corpo humano e a panturrilha, ao ato de andar, ela bombeia no sentido contrário. Então, eu sempre comento isso, é uma situação de falar que nós temos um mecanismo do coração em três situações, que são as duas panturrilhas e o próprio coração. Então, justamente, aí acontecia aí, a pessoa muito tempo parada, sem se movimentar, acontecia algumas tromboses, né? Aí fala trombose pulmonar, né? E várias outras. E aí surgiu um novo mecanismo, que tem tudo a ver com física, que é atração esquelética. O que é atração esquelética? Ocorreu uma fratura, né? Uma quebradura que eu ia falar, não. Uma fratura. E essa fratura, o que acontece? Eu posso usar de forma a atração esquelética. O que seria essa atração esquelética? Devido ao peso desses bloquinhos aí, se faz uma força no osso e esse osso entra em quê? Ele alinha e fica estático. Ele alinha e fica estático. A ideia toda de hoje é essa ideia de ficar o quê? Estático, né? Ou, com outras palavras, em equilíbrio. Então, a situação de equilíbrio. Nós já sabemos a ideia de equilíbrio. Equilíbrio é ter, no mínimo, quantas forças? Duas, de mesma direção em sentidos opostos. E aí, gente, só que acontecia uma situação aqui também. Na tração esquelética também acontecia da pessoa ficar muito tempo parado. Então, o que foi criado aí? O que vocês já viram alguma vez na vida de vocês? Vocês já viram a tração esquelética de outra forma? Quando uma pessoa quebra uma perna, alguma coisa, coloca aqueles ferros em volta da perna. Alguém já viu isso? Alguém já viu? Ali também é uma tração esquelética, né? É uma tração esquelética, justamente tração esquelética. Por que acontece aquilo? Ali já é diferente que
com um aperto, com um certo torque, eu equilibro aquele osso que está envolvido, né? Uma força de um lado, uma força de outro, sempre pensando forças de mesma direção e sentidos o quê? Opostos. A ideia é sempre essa. Forças de mesma direção e sentidos opostos. Ponha isso na cabeça. Tudo tranquilo até aqui? Só que essa tração aí esquelética, ela já é móvel. O que que acontece? A pessoa poderia andar. Então, esses outros problemas com o tempo passariam, né? E aí, hoje é o que fazem esse tipo de cirurgia. E aí, gente, eu coloquei aqui uma situação problema. E essa é uma situação problema imensa. Tudo tranquilo até aqui? Sim ou não? Galerinha, eu quero ouvi-los. Sim ou não? Tudo tranquilo, Amanda, tudo bem? Lívia, tudo bem? Cairo, como tá? Vamos lá. Beleza. Alguma pergunta, pessoal? Pergunte que igual eu já falei para vocês, eu consigo aplicar a física em tudo, tá? Os alongamentos são também física, né? São física. E aí, antes de começar, pessoal, eu preciso definir algumas coisas, né? Eu preciso definir algumas coisas. Eu vou fazer hoje a nossa anotação por aqui, né? Então, nós temos hoje, qual é o nosso assunto? Estática. Estática. Certo, tudo bem, mas pergunte aí no microfone. Nesse primeiro momento, desse comentário dessa questão aí, dessa situação problema, nós vamos falar de estática, chamado de ponto material. Como assim, professor? Quando eu falar ponto material, quer dizer que não existe rotação. Ou melhor, você não consegue ver suas dimensões. Seria isso aqui, gente. Se eu pegar essa canetinha, mostrar para vocês, vocês percebem claramente que houve rotação. Agora, se eu pegar isso aqui, ó, e começar a girar sem observar a minha mão, você percebe que ele está girando? Não. Um ponto. Você consegue observar que ele está girando? Não. Então, quando se falar que é estática, equilíbrio, vamos já a ideia de quê? De equilíbrio. Quando acontecer o equilíbrio, esse equilíbrio ocorrer através de um ponto material, esse equilíbrio ocorrer através de um ponto material, acontece o seguinte, acontece que a força resultante ela deve ser igual a zero. A nossa força resultante ela deve ser igual a quem, gente? A força resultante é necessário que seja igual a zero. E detalhe, vamos lembrar, para ter força resultante, você tem que ter no mínimo duas forças. Para ter força resultante, não. Para ter força resultante igual a zero, você tem que ter no mínimo duas forças. Essas duas forças de mesma direção. Mesma direção. Sentidos opostos. E detalhe, módulos iguais. Nossos módulos iguais. Tranquilo até aí, gente? E aí, meus queridos, tranquilão até aí? Tranquilo. Então, é essa situação que nós vamos procurar. Achar duas forças que têm a mesma direção, sentidos opostos e módulos iguais para resolver. É por isso que nós precisamos sempre saber identificar, né?
precisamos sempre saber identificar identificar as forças. Então, vamos lá para a questão, vamos ver essa questão. Eu vou lê-la, e aí vou dar uma reduzida aqui, e a gente vamos começar um pouquinho por aqui, depois nós vamos mais para frente. Olha lá. Determine a intensidade e o sentido da força de equilíbrio, FA. A nossa pergunta é a força FA. Exercida ao longo do elo AB, né? Pelo dispositivo de tração mostrado. A massa suspensa, essa massa aí, a nossa massa suspensa é de 10 quilos. Eu vou já travar aqui para a gente lembrar. Essa massa que ele me falou é quanto? 10 quilos. Então, o que eu vou, como vou agir, certo? Como vou agir? Primeiro eu vou identificar a força. Que força que é essa que tem aqui? Peso. Peso de ar. Tudo bem? Nossa força peso, vertical e voltar para baixo. Agora, presta bastante atenção em uma situação. Vocês estão vendo que é o mesmo fio, não é? Se é o mesmo fio, é a mesma tração. Então, nós temos a mesma tração aqui, ó. Tração. Tração. Ó. Tração. 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 Fica até chatinho ficar desenhando isso, né? Mas, para vocês entenderem melhor, tração, tração. Então, e aí, ao observar isso, nós já vimos que a força está aqui, de A em B, ó. Detalhe, ao observar essa situação, você percebe que a força, todas as forças estão agindo em um único ponto. Aqui que sofre o estresse. Então, se age em um único ponto, nós precisamos ver essa situação. Então, é aqui, agiu em um único ponto, eu considero isso como o quê? Ponto o quê, gente? Material. Material. Muito bem. Se eu considero como ponto material, na verdade, então, eu vou precisar achar forças que tenham a mesma direção, sentidos opostos e módulos iguais. Sem querer, eu já tenho uma situação. Qual é? Olhando para essa força aqui, para esse bloquinho, quantas forças que eu tenho? Olhando para o bloquinho, eu tenho duas forças na mesma direção e sentidos o quê? Opostos. Então, eu já posso afirmar, sair daqui afirmando que a atração é igual ao peso de A. A nossa tração é igual ao peso de A. E a tração, então, é igual a massa de A vezes a gravidade. A massa eu tenho, então a tração é igual a 10 vezes 10. Isso é quanto? 100 newtons. Tudo tranquilo aqui? Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Tudo. Tudo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, vou selecionar essa história aqui. E vou colocar lá do outro lado. Vamos aí.
Então, vamos aqui. Essa é a nossa situação problema. Eu vou reesquematizar ela aqui, para a gente não ficar bagunçado aqui. Então, eu só vou reesquematizar o seguinte. Vamos aqui. Eu vou ter aqui um eixo o meu eixo X e o meu eixo Y. Eu sei que uma tração saiu daqui. Eu aumentei um pouquinho, hein? Essa tração é T, nós já sabemos o valor dela. E que esse ângulo aqui é 45 graus. Fique atento a esse ângulo. Eu também sei que existe uma força P, que eu não vou colocar ela aqui assim, uma força de AB, que este ângulo eu vou chamar de θ. E surge, eu vou colocar de outra cor essa tração, hein? Outra tração aqui, que forma um ângulo de 75 graus. E também sei, já sei disso, que a tração é igual a 100 newtons. Não preciso mais desse desenho, vai-se embora. E aí, galerinha, o que é necessário fazer? Decompor. Então, eu vou decompor. Como, professor? Vou decompor os que estão fora do eixo. Detalhe, são 3 fora do eixo. Então, tem aqui o T. Eu vou chamar este linha, tá? Então, aqui vai ser o T'(x), ou X não. O T'Y. E lá, ó, o T'X. Professor, por que o senhor colocou T'? Justamente porque eu tenho um T e outro T, para não fazer confusão. Eu sei que T' e T são iguais. Mas é porque, para não fazer confusão aqui agora, ó. Ao decompor essa, eu vou ter que ir aqui, ó. Tx, decompondo aqui. Ty. Tudo tranquilo aqui, gente? Essa é a parte mais chatinha. Tudo tranquilo aqui de visualizar ou não? Até aí, sim. Até aí, sim. E aí, nós temos qual que nós temos aí? Ana Luísa agora decompor quem? O FAB. O FAB X e o FAB... Epa, ficou feio. E o FAB Y. Lembre que essas trações T' e FAB, elas desaparecem e fica só observando o eixo. Gente, é desse jeito que você faz qualquer questão dessa situação. Eixo X. Olhou para o eixo X. Quantas forças? Ana Luísa, quantas forças? 3. 3. Alguém viu menos? E aí, o que eu posso afirmar? Beatriz, o que eu posso afirmar? Lembre que é a condição de equilíbrio. Ter 2 forças, no mínimo 2, de mesma direção e sentidos o quê? Opostos. Lembre que eu vou fazer bem devagarzinho para vocês verem a situação, tá? Eu estou fazendo essa parte bem devagarzinho para vocês verem, ó.
Aqui é o nosso TX, certo? Aqui é o nosso TX. Aqui é o nosso TX'. Aqui é o ponto. Deixa eu colocar o ponto de verde, que foi adotado verde. Outro azul. E nós temos aqui quem? Vocês sabem que eu faço essas coisas bem assim, justamente porque eu sou bem visual, hein? E aí fica mais fácil de entender. Já tem aí, no caso, 3 forças, e essas 3 forças têm mesma direção e Sentidos opostos. sentidos opostos. Então, eu já posso afirmar uma coisa. FAB é igual à soma de TX menos T''X. Muito bem. TX e mais TX'. Você entendeu por que Vocês entenderam por que eu coloquei aqui diferente o T e o TX? Porque senão, se você não colocar isso de forma diferente, você vai pensar que os dois são iguais. Mas detalhe, são iguais no desenho, gente? Não. Ângulos diferentes vão proporcionar decomposições diferentes. Então, no eixo X, eu já tirei minha conclusão. Vamos para o eixo quem agora? O nosso eixo Y. Não precisa copiar, é só prestar atenção e entender. Lógico, quem gosta de fazer os risquinhos aí na lista, ou só faça, mas vamos lá. E agora, olha comigo como isso é interessante. Meu ponto material, eu tenho um ponto material, eu tenho uma força, olhando o nosso desenho, para cima, que é quem? O TY. Tem uma força para baixo, que é quem? Quem é essa força para baixo? É a força de ABY. Qual é a outra força? A azulzinha. Quem é a azulzinha? Mais quem? T''Y. T''Y. E aí, qual é a conclusão que eu tiro? Qual é a conclusão que eu tiro? Que TY é igual a T'Y mais a força de ABY. Em resumo, a força de ABY é igual a quem? A T'Y menos T'Y. Se você não coloque notação diferente, aqui também você daria 0. Você é necessário colocar as notações tranquilas. Até aqui, tudo bem? Por mim, sim. Sim, galerinha. Beatriz, Lívia, Amanda, Cário, responda. Sim, tudo bem. E aí, agora que vem a parte mais chata, que eu tenho certeza que vocês acham, é a parte de visualizar as coisas, é a parte de seno, cosseno e tangente, certo? Seno, cosseno e tangente. Gente, lembre que essa forma que eu estou fazendo é o primeiro método. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, eu já vou um pouquinho mais rápido, tá? Vamos lá, quais as forças que eu tenho? Força AB. Dentro da força AB eu tenho a força AB X e a força AB Y. Alguém tem dúvida como achar isso aqui? Alguém tem dúvida? Como achar as decomposições? Maria Luísa, Amanda, Cairo, alguma dúvida em achar as decomposições? Não. Então, vou mais rápido, tá? Para a gente não perder tempo. Ó, TX', vamos lá. Cateto adjacente e
hipotenusa. Então, x é quem? É a força de AB vezes o cosseno do ângulo θ. Então, a outra vai ser força de AB, o oposto, vezes o seno do ângulo θ. Eu vou, igual estou falando, eu vou mais rápido, hein? Vamos lá. Como calcular Tx ou T? Quais são elas? Eu vou ter Tx, que é quem? E Ty, que é quem? Olhei para o meu desenho. Isso não se decora. Muita gente pensa assim, sempre x vai ser cosseno e sempre y vai ser seno. Não. Olha para o desenho. Depende de onde o ângulo está sendo dado. Justamente. Muito bem. Cateto adjacente. Né? Opa, olha, já ia fazendo confusão. É T que eu estou olhando. Cateto adjacente hipotenusa. O x, então, é T vezes o cosseno de 75 graus. E o outro, então, é T vezes o seno de 75 graus. E agora, de azulzinho, o T'. Então, eu vou ter o T'x e vou ter o T'y. T'y. Isto vai ser igual a quem? Vamos lá. Olhou para o desenho. Sempre apoiado no desenho. Vai lá no desenho. Não tenta falar, porque nesses detalhes que você se perde. Não olhou para o desenho. Você pensa que um é x e o outro é y, um é cosseno e outro é seno. Calma. Nesse caso, todos. 45 graus, olhei 45 cateto adjacente, hipotenusa no x. Então, O bom do 45 é que o seno e o cosseno é igual, né? ótimo, né? Não tem problema, né? Opa, já ia colocando errado. O x é o cosseno de 45 e o y é o seno de 45. 45 é um tranquilo, né? Se você errar, errou. Agora, nos demais, né? Acabou, gente, acabou a física. Se eu falar assim, acabou a física, acabou. Agora é a parte que matemática da coisa aí. Mas vocês entenderam todo o processo? Entenderam ou não? Tudo tranquilo? Mas imagine só, gente. Imagine uma coisa com vocês aí. Cai uma questão dessa no Enem. Eu vou resolver ela lá no Enem, certo? E eu vou por esse processo aí. E aí, nesse processo, eu vou ter várias funções e vou ter que calcular essa função, né? Vou ter que calcular essas funções, eu vou gastar muito tempo para resolver uma questão, certo? E aí eu vou te apresentar uma teoria segundo método. Nem vou pôr método, não. Eu vou apresentar uma teoria para vocês, que se chama Teorema de Lane. Como é esse teorema? Deixa eu te mostrar uma coisa. Vamos imaginar que eu tenho três forças. Um F1, uma F2 e uma terceira força, uma F4. Você observe uma coisa. Formou um ângulo entre F4. Por que eu coloquei F4? Eu ia perguntar agora, mas... Pode ser F3, né? Vou chamar esse ângulo de θ. Vou chamar esse ângulo de outra cor aqui, preto, continua preto. Alfa e esse ângulo beta. A teoria fala o seguinte, matemática, hein? Isso aí para facilitar minha matemática. Fala que o vetor está para o seno do ângulo oposto. Então, se eu olhar F1, quem é F1? O seno do ângulo oposto.
é o seno de beta. É o ângulo oposto, é o que ele não forma. Assim como F2 está para o seno do ângulo oposto, seno de θ. Assim como F3 está para o seno do ângulo de alfa. É aqui que sai a maioria das resoluções de questões com um caminho mais rápido, certo? Com um caminho mais rápido do que vocês usarem essa situação toda que eu mostrei para vocês. Aqui que sai o caminho mais rápido. Vou aproveitar lá e olhar a questão e ver só. Vamos só mostrar de novo como ficou o desenho. Aqui eu tenho uma força que eu chamei de telinha. Aqui eu tenho uma força que eu chamei de força de AB. E aqui eu tenho outra força que eu chamei de quem? T. Tudo bem? Agora começa a observação de figuras. Pessoal, eu vou usar uma cor até... Bem cheguei aqui, rosa, para a gente visualizar isso. Quanto vale esse ângulo todo? Ó? Entre T' e T. 75. Olha, 75 mais 45. 120. 120. Ok? Vocês viram que eu falei, olha, para você pensar que está errado. 120 graus. Eu dou uma travada legal. Eu sei. Eu fazia muito isso com meus alunos. Galera, vocês têm certeza? Né? Agora, problemas. Roxo. Quanto é esse ângulo? E aí, quanto é esse ângulo aqui? Ó? Essa questão de resolver dessa forma é mais difícil. Você precisa observar. Agora, vamos com calma. Deixa eu ensinar uma coisa. O total aqui, vocês concordam comigo? Isso aqui é observação, hein? Quanto é esse total? Seria 135. 180 menos 45. Muito bem. Seria quanto? 135. 135 graus. Então, esse de roxo é quem? 135 menos θ. 135 menos θ. Então, vamos lá. Muito bem, muito bem. Esse de roxo é quanto? 135 menos θ. E agora, falta, eu vou pôr de vermelho, esse aqui. Quem é esse ângulo? Olhando lá. Opa, olhando esse ângulo. Quem é esse ângulo? Eu quero saber esse aqui, ó. Vou pôr ele de laranja. Não, laranja pode ser. Esse ângulo. 105. E esse ângulo aqui, ó, tudo, ó. Ah, 105 mais θ. Seria quanto? 105 mais θ. Então, vou lá. Vermelho. 105 mais θ. Então, a questão que eu vou resolver é, eu estou perguntando a força de AB, não é isso? Então, a força de AB está para o seno do ângulo oposto. Quem é o seno do ângulo oposto? 120 graus. É igual. Eu vou pegar a telinha. Está para o seno de quem? De 105 graus mais θ. E assim,
como quem? T está para o seno de quanto? De 135 graus menos θ. E aí, qual lado que você vai preferir resolver? Por esse processo todo ou por esse processo? O que eu vou fazer com vocês? A matemática é com vocês. Vocês vão tentar resolver qual. Tente resolver pela primeira situação e tente resolver pela segunda. Certo? Tudo bem? Eu vou fazer essa raivinha em vocês aí. Você tem como resolver por esse processo x e y e tem como resolver pelo teorema de Lane. E aí, veja qual é a melhor forma de vocês resolverem. Tá bom? Tá certo, galera? Tudo bem? Posso passar um tempinho da nossa 1 hora hoje? Que eu preciso. Posso? Passar um tempinho de 1 hora, que falta 9 minutos. Ok. Ok? Só para me falar a ideia do equilíbrio de ponto corpo extenso, tá? A ideia do corpo extenso. Não, vou fazer o seguinte. Eu já vou dar essa dorzinha de cabeça para vocês, eu faço um vídeo para vocês. Então, o que eu quero que vocês façam, tá? Eu já quero que vocês façam o seguinte para mim. Tente resolver dos 2 métodos. O primeiro que eu te expliquei, por decomposição, que é o método da decomposição, e pelo teorema de Lane. O que pode acontecer? Só chamar a atenção. Muita gente ficar em dúvida de seno, cosseno de alguns ângulos. Tá? Seno e cosseno de alguns ângulos. Mas, se você observar aí, você já consegue descobrir o ângulo θ ou não? Vocês estão percebendo que vocês conseguem descobrir o ângulo θ? Não, se eu só puder mostrar. Quanto que é a soma? De tudo, 360. E aí, você pode ter uma relação aí, tá? Ó, se é 360, você tem uma relação. Galerinha, eu quero que vocês quebrem cabeça nisso aí. Eu vou pedir para vocês quebrar a cabeça. Se é 360 dividido por 3? Eu não posso falar isso. Por que que eu não posso? Se fosse 360 dividido por 3... As forças seriam iguais. As forças seriam iguais. Mano do céu. Certo? Mas você está indo no caminho, Ana. Ana, T e T' são iguais? São. Aí eu não vou dar spoiler, não. Oxi! Pensa. Quais os triângulos que eu tenho? Aqui, como T e T' são iguais, eu tenho um isósceles. Isósceles. E aí? Pensa. A dica vai ser essa, hein? Se T e T' são iguais, são ângulos iguais. Eu tenho 120. Qual é o ângulo que ele vai formar? Opa, desculpa. Foi mais falar. 30. 30. 30 e 30, né? Porque não tem que fazer 160? 180. 180, desculpa. Não é isso? Isso. E aí, é essa quebrança de cabeça que eu quero de vocês, tá? Galerinha, Filho. viu? É para você ficar pensando aí. Eu vou fazer um vídeo para vocês do equilíbrio de corpo extenso, tá? De equilíbrio de corpo extenso. E a pergunta, a questão é essa. Eu quero que vocês analisem de qual método que vocês acharam mais tranquilo. O método da decomposição ou o método do teorema de Lane. Certo? Então, valeu demais hoje. Hoje foi muito assunto também, mas tá bem tranquilo. Valeu demais e obrigado aí.
Tudo tranquilo com vocês ou não? Quebrem a cabeça um pouquinho. Certo? E valeu demais. Então, fique com Deus. Até. Qualquer dúvida, é só me chamar. Obrigada, professor. Valeu.